Nós estamos aqui, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, obrigado, Senhor Deus, por estar aqui nesse lugar, por sentir aqui a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Fica conosco, ó Pai querido Deus Santo, fala aos nossos corações. Nos abençoa, meu Pai, cada vez mais com a Tua presença, com a Tua abundante graça. Pai, nós te adoramos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te adoramos, ó Pai querido Deus Santo, por isso nós estamos aqui. Senhor Deus, nós não estamos aqui, ó Pai, para um evento qualquer. Não estamos aqui, meu Pai, para um dia qualquer. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus do céu, fazendo menção, Senhor Jesus, da lembrança, ó Pai, esse dia tão importante. Esse dia tão importante para as nossas vidas, ó Pai, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor. Pai, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça. Em nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Pode dizer amém comigo mais forte, amém? Glória a Deus. Irmão, nós estamos felizes, né? Hoje é um dia especial, né? Um feriadão abençoado, né? Muitos irmãos estão viajando, né? Estão passando com a sua família. Mas é muito bom ter vocês conosco, vocês também é a nossa família. É muito bom ter vocês aqui, em nome de Jesus. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Pela primeira vez que está aqui? Não? É ação de casa? É ação da família? Glória a Deus. Feliz demais pelo amigo Guilherme estar ali. Prazer revê-lo, meu amigo. Isso é bênção, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, como parte do nosso culto e adoração ao Senhor, eu quero adorar o Senhor juntamente com vocês, em nome de Jesus. Adorar o Senhor juntamente com vocês, com nossos dízimos e as nossas ofertas. Vocês estão ouvindo bem aí? Só me dá um pouquinho de retorno, só um pouquinho de retorno aqui em cima. Hoje nós estamos aqui porque hoje é Páscoa, amém? Vocês sabem o significado da Páscoa? Claro, né? Nós não é menino. Então a Páscoa é um evento muito importante na nossa vida. E nós devemos celebrar de forma correta. Nós devemos celebrar de forma consciente daquilo que nós realmente estamos comemorando aqui. O mundo, claro, ele vai inventar muitas coisas, né? Vai comercializar a Páscoa. Mas nós sabemos, né, o real significado da Páscoa. E isso é bom, né? Lembrarmos desse dia, lembrarmos dessa história que se eternizou. E nós podemos dizer que, mesmo com Cristo crucificado na cruz do Calvário, mesmo com Cristo ali sepultado, mas nós sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou, né? E Ele vive, irmãos, Ele vive, Ele reina para sempre. Sabe, mas o engraçado de tudo isso é que no meio desse processo, desses 3 dias em que Jesus passou, sendo crucificado, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia, a história de um homem que às vezes é pouco pregado, né? Alguém já ouviu falar da história de José da Arimateia? Né? Um homem que viu o corpo de Jesus sendo exposto, né? Não tinha onde sepultar Cristo, e aquele homem tomou uma decisão. Ele pediu o corpo do Senhor. Ele era um homem que tinha posses, era um homem de boas condições. Ele falou assim: eu quero cuidar do corpo de Cristo, eu quero cuidar do corpo do Senhor. E assim ele pediu permissão, e assim permissão foi lhe dada. E ele cuidou do corpo de Jesus com muito carinho, né? Lavou, cuidou, né? Cobriu o corpo de Jesus e colocou dentro de um sepulcro novo. Sabe aquela forma que José de Arimateia pôde celebrar Cristo? Sabe, talvez é uma forma que a gente não entende. Muitas pessoas vão dizer: não, mas isso era só para se cumprir. Sim, irmãos, mas para se cumprir algo que a palavra de Deus tem para nós, alguém tem que se dispor.
Alguém tem que se posicionar e querer com que a palavra de Deus se cumpra. Sabe, talvez você não entenda, mas a palavra de Deus, ele vai se cumprir através das nossas vidas. Deus sempre vai levantar os seus, vai levantar as pessoas que se dispõem, as pessoas que estão ali na vontade, no anseio de servir a Jesus. E assim a palavra do Senhor, ele vai sendo cada vez mais concluída na terra. E aquele homem, com a sua atitude, ele demonstrou o amor e a compaixão, investindo no corpo morto, que não tinha vida naquele momento. Sabe, eu olho para aquela situação como um homem que estava dando a sua vida de oferta ao Senhor, um homem que estava adorando ao Senhor naquele momento de sacrifício, um homem que estava doando os seus bens para que o corpo de Jesus pudesse pelo menos ter um lugar para ser sepultado. Ele se doou, ele falou assim: não, eu preciso cuidar do corpo de Jesus. Sabe, o engraçado é que a igreja do Senhor, ela é representada pelo corpo. A igreja de Cristo, ela é representada pelo corpo do Senhor. Sabe, às vezes as pessoas não dão muito valor. As pessoas não dão muito valor ao que está acontecendo aqui, por exemplo. As pessoas não entendem o que é isso daqui. Mas aqui, mesmo que não pareça ter vida, mas tem vida sim. Mesmo que não pareça ter um significado, mas aqui tem um significado sim. Aqui é o corpo de Cristo Jesus, a igreja gloriosa do Senhor. E aqui se cumpre sim a palavra de Deus, representando aqui o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós se dispõe a servir ao Senhor, nós não só dispomos a servir ao Senhor com os nossos lábios, com a nossa boca, mas também nós se dispomos a servir ao Senhor com tudo que nós temos. Por isso que na casa do Senhor existe a oferta. Por isso que na casa do Senhor existe o momento de você dizimar ao Senhor. É quando você se dispõe a servir a Cristo, doando a sua vida ao Senhor, através dos seus bens, em nome de Jesus. Aquele homem ficou eternizado na Bíblia Sagrada. Todo mundo conheceu quem é aquele religioso que um dia serviu ao Senhor quando ele estava morto. E o engraçado é que nós podemos servir enquanto ele vive. E às vezes nós temos dúvida ainda, sabe? Tudo que nós fazemos, irmãos, a recompensa vem da parte do Senhor. Tudo que nós derramamos e que nós fazemos em favor de Cristo Jesus, a recompensa vem de Deus. Nós estamos vivendo a recompensa do Senhor, não do homem, amém? Você crê nisso? O trabalho que você tem, quem foi que deu a você? Foi Deus. A saúde que você tem, quem foi que lhe proporcionou isso? Foi Deus. A família que você tem, quem foi que abençoou com isso? Foi Deus. Nós estamos aqui por causa de quem? Deus. Nós vivemos por causa de quem? Nós respiramos por causa de quem? Obrigado, 2 ou 3 que respondem. Mas um dia lá na cruz, Jesus falou por todos nós. Ele diz: está consumado. Lá na cruz ele falou por todos nós, que às vezes nós com nossas vozes caladas não tem coragem de professar o nome de Jesus. Sabe o que eu vi aqui? Quando nós começamos o culto, muitas pessoas sentadas, esperando alguém dizer assim: vamos levantar? Será que nós servimos Jesus de forma robótica ou de forma natural? Às vezes meu coração dói por não servir a Jesus ainda do jeito que Ele quer. Que esse amor e que esse fogo queime no seu coração. Que não precisa homem nenhum dizer para você: vamos orar. Que homem nenhum precisa dizer para você: vamos se levantar para ler a palavra de Deus. Que nenhum homem precisa dizer para você: vamos nesse momento se ajoelhar. Que o seu culto seja racional. Deus não quer um sacrifício, irmãos, para que todas as pessoas venham ver o que você está fazendo. Não, Deus quer o nosso corpo. Deus quer a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. E nós vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Teu nome grande
Obrigado, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche teus olhos. Você que trouxe a sua oferta, que você vai entregar hoje a sua oferta ao Senhor. Você que vai dizimar ao Senhor, eu quero que você apresente a sua oferta ao Senhor. Eu quero que você oferta ao Senhor o seu coração hoje. Paulo diz que quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós devemos ofertar a Ele com alegria e não por necessidade. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa da nossa devoção, da nossa adoração. Senhor Deus, nós te adoramos, ó Pai querido Deus, e nós cremos que o Senhor vive, que o Senhor está aqui nessa noite, ó Pai querido Deus Santo, que o Senhor está aqui nesse lugar, nesse culto, Senhor Deus. Receba a nossa adoração, receba a nossa oferta em nome de Jesus, ó Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, é suficiente em nossas vidas, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem abrido as portas para nós. Tem, Senhor, meu Pai querido Deus Santo, tem derramado o teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, através desse ato de amor, através da nossa oferta, através dos nossos dízimos, dos nossos propósitos, ó Pai, que é o Senhor que tem aberto as portas para nós, ó Pai. Que tudo que nós temos é do Senhor, que tudo que nós temos veio de Ti, ó Pai querido Deus Santo. Nós estamos aqui te agradecendo, ó Pai. Não, Senhor Deus do céu, por aquilo que o Senhor nos dá, mas é pelo aquilo que o Senhor é. Um Deus maravilhoso, um Deus poderoso sobre as nossas vidas. Que venha receber a nossa adoração nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, fique à vontade para servir ao Senhor com a sua oferta, com seus dízimos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. A honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Palmas para Jesus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia! Irmãos, nós temos aqui pessoas que tenho certeza que Deus tem abençoado, amém? Você tem testemunho para contar, irmão? Glória a Deus. Eu tenho muitos testemunhos para contar. Testemunho demais na minha vida. E por causa dessas coisas que Deus Ele tem derramado o seu amor sobre nós. Irmãos, eu não largo mão de Jesus, porque eu tenho certeza que Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão de ninguém que está aqui, irmão. Em nome santo do Senhor. Eu quero dar uma oportunidade aqui. Minha irmã Jaqueline quer contar um testemunho? Quer testemunhar? Glória a Deus, vem aqui. Vem aqui, por favor. Pode subir aqui. Eu gosto assim, o culto, principalmente quando é um culto especial, tem que ter louvor, testemunho, palavra e salvação de vida. Amém? Está feliz, irmão? Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né,
porque foi o Senhor que me apresentou esse ministério, que me apresentou os meus pastores. Eu não sei se todo mundo me conhece, mas já faz 8 meses que eu congrego aqui. Está fazendo 8 meses esse mês. E o Senhor me resgatou, irmãos. Eu estava com a minha vida totalmente destruída. E eu passei por vários ministérios, mas eu não fui acolhida como eu fui acolhida aqui. Foi muito difícil para mim voltar para o Senhor sem a minha família. Mas o Senhor tinha um propósito, e era um propósito de me curar, um propósito de me transformar. Porque muitas vezes a gente acha que o problema está no outro, mas está em nós. A mudança que nós queremos começa de nós. E eu sei que eu ainda vou voltar aqui com a minha família. Porque o Senhor vem falando isso comigo, que não é para eu desistir da minha família. Eu fiquei casada por 21 anos. Vai fazer 4 anos em dezembro que o meu marido, que ele ainda é meu marido, porque meu divórcio não saiu, está no segundo ofício, mas está lá até hoje, por 3 anos. Então eu acredito que isso é um propósito de Deus na minha vida. Eu creio na restauração, eu creio que família é um projeto de Deus. E eu não vou desistir da minha família. O Senhor me deu um trabalho logo que eu entrei aqui. No dia que eu vim no segundo culto, meu coração batia aqui. E o Senhor falava comigo que se eu não fosse naquele momento, né, o inimigo já tinha tudo planejado para que eu tirasse a minha vida. Mas o Senhor naquele dia falou comigo e vem mudando a minha história. O Senhor abriu uma porta de trabalho para mim, com uma semana que eu estava aqui, os pastores oraram por mim. Na virada do ano eu escrevi uma carta para Deus, que a gente tem que especificar. Ele sabe o que nós queremos, mas nós precisamos escrever. E eu escrevi uma carta para Deus. Eu falei o lugar que eu queria trabalhar. Eu falei a empresa que eu queria trabalhar e que eu não queria mais trabalhar terceirizado. E para a honra e glória do Senhor, ontem fez 1 mês, eu estou trabalhando na empresa que eu sonhei. Né? E o Senhor vem mudando a minha vida, vem transformando a minha vida nesse lugar. Eu sou grata a Deus pelos meus pastores. E eu pedi, né, falei com a pastora, eu falei, pastora, ore comigo. Nós oramos à tarde, né? E o Senhor falou comigo que não era para eu dar um passo sem que Ele falasse comigo. E que desde o momento que eu tomei aquele posicionamento de nunca mais, foi essa palavra que eu falei, só eu sabia. E eu cheguei aqui e o pastor falou exatamente aquilo que eu só tinha pensado, eu não tinha nem falado. Que eu tinha feito um voto com o Senhor de que nunca mais eu sairia da presença dEle. E naquele momento o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Hoje eu sou uma filha melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma sogra melhor, eu sou uma pessoa melhor, tanto no meu trabalho, tanto em tudo o que eu venho fazendo. E eu quero ser, sim, né, um instrumento aqui, neste lugar, para que os pastores possam, sim, contar comigo. Eu não estou aqui sempre, porque eu trabalho 6x2, meu trabalho é bem corrido, eu saio 8 da noite, chego 8:30 da manhã todos os dias, mas todos os cultos que eu estiver aqui é porque eu estou de folga. Então, eu faço parte desse ministério, meu coração está aqui, e contem comigo, gente, esse é o meu testemunho. Quero dizer para você, não desista do seu sonho. Se você tem um sonho, e quando você vir trazer também a sua oferta, eu venho fazendo isso e venho vivendo fruto disso, dê nome à sua oferta. Não venha ofertar de qualquer jeito. Dê nome àquela oferta. A cura do seu pai, da sua mãe. E mais um testemunho também. O meu pai, hoje é o 3º culto. Ele reconciliou com o Senhor. Ele voltou para a casa do Senhor. Então, para mim hoje, tudo que eu falei aqui, não é nada perto de ver os meus pais retornando ao Senhor. E meu pai falou, filha, você é o pilar da casa. Se você estiver de pé, toda a família está de pé. E você é um testemunho para mim, né? Então, hoje eu estou retornando, porque eu tenho visto o testemunho do Senhor na sua vida. Então, não desista, não desista, não desista, não perca a esperança. Porque Deus é contigo, independente que você esteja passando. Seja lá onde for, mude você primeiro, que você vai ver as mudanças que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? As palmas, louvo o nome do Senhor. Peraí. Vem aqui, amor. Peraí, Jaqueline, vem aqui, vamos orar por você. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, igreja. Algo profético.
Coloca a mão no coração dela, igreja, levante suas mãos para cá. Senhor, há um tempo de restauração, Senhor Jesus. Há um tempo de restauração, ó Pai, vindo sobre a família desta irmã. Senhor Deus, que a sua filha, ó Pai querido Deus Santo, ainda vai ver coisas que ela nem imagina ver, ó Pai. Que o seu nome venha a ser glorificado, ó Pai querido Deus Santo. Senhor Deus, está decretado nos céus, ó Pai, em nome santo do Senhor, a vitória para a vida da sua filha. Em nome santo do Senhor, ó Pai. O Senhor, meu Pai, está trabalhando, meu Pai querido Deus Santo, para que todas as promessas se cumpram. E assim mantenha a sua filha, meu Pai, de pé, forte em nome santo do Senhor. Pai, uma palavra profética foi lançada, meu Pai, há algum tempo. E que essa palavra continue se cumprindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus derrame cada vez mais do teu Espírito, da tua graça e os dons espirituais, ó Pai, que um dia ela recebeu do Senhor, que venha se manifestar em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço nela, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Tudo isso é o Senhor, irmãos. Tudo isso é Jesus. Glória a Deus, obrigado. Tem muita gente que tem muito testemunho para contar, né? Glória a Deus. Tem. Glória a Deus. Mas nesse momento, irmãos, eu quero que vocês, com bastante atenção, né? Nós temos uma apresentação em nome de Jesus Cristo nessa noite. Está tudo pronto ali? Tudo certo? Amém? Glória a Deus. Vamos manter silêncio em nome de Jesus. Pode começar. Ela abriu, e aonde está o corpo do mestre? Ei, 2 anjos Maria viu, e eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Se o teu barco parece que vai Glória a naufragar. Deus. Palmas bem mais forte, é para Jesus. Glória a Deus. Dois varão, vem cá, Leozito. Me ajuda aqui. Glória a Deus. Irmãos, vocês que têm desejo de fazer parte, né, do Ministério de Dança, em nome de Jesus, a nossa irmã Milena está na frente desse trabalho aí, e tem feito um bom trabalho, né? Cada apresentação que elas fazem aqui, sentimos a graça de Deus. Sentiu a presença de Deus aí? Glória a Deus. Você tem desejo de fazer parte? Pastor, qual é a idade? Se você tiver 100 anos, dá para dançar? Vai para cima, tá? Vai para cima. Se eu não me engano, acho que tem uma idade mínima. Eu vou só depois perguntar para a irmã Milena. Acho que é 14? 11 anos, né? Alguma coisa assim. Mas você tem desejo de fazer parte, irmãos? Eu tenho certeza que esse ministério vai crescer muito. É só um start, é só os primeiros passos que está acontecendo. Eu creio que na IBN Rondonópolis, Deus tem levantado homens e mulheres que vão fazer diferença na nossa cidade. Nós estamos aí nesse ano de 2025, irmãos, projetando. Nós estamos naquele processo de projeto. E eu espero que você faça parte desse projeto. Eu sei aonde que Deus vai nos levar. E eu quero pessoas nesse ônibus, né, nesse avião com a gente para decolar junto. Em nome santo do Senhor. Eu creio que para 2026, pastor, mas pensando longe assim em cima, nós temos que projetar. As coisas não é feita assim em cima da hora, não. Nós temos que projetar, preparar para aquilo que Deus tem para nós. E esse ano nós temos uma palavra, alguém lembra? Tempo de expansão. Glória a Deus. E junto com a expansão, tempo de maturidade. Então nós estamos aí nessa linhagem. Então eu creio que até 2026, se assim Deus abençoar, nós vamos ter aqui 2 cultos. É um desejo do nosso coração também colocar um culto na parte da manhã, né? Eu gosto de culto na parte da manhã, nos domingos, né? Pega até os irmãos que trabalham, né? Irmã Jaque, ele trabalha de noite, passa a noite trabalhando. Os irmãos que trabalham, tem muitos irmãos que estão trabalhando à noite. Então são projetos aí para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós estamos orando também para que nós venhamos ter um lugar melhor também para nós, né? Um lugar melhor, mais equipado, até para que os ministérios cresçam melhor também. Nós temos um ministério infantil que está ali, nós temos um projeto de mexer ali, tem alguns irmãos que já se posicionaram, nós estamos só aguardando a pessoa para poder fazer o trabalho, fazer o orçamento para nós, né? Mas tudo isso é para a glória de Deus. Da onde Deus tirou a gente, de um lugarzinho pequeno, né? De poucas pessoas, ventilador, né? Não tinha lugar para as crianças ficarem, e é onde Deus tem nos colocado aí, em 3 anos e pouco de ministério. Então nós cremos que Deus tem grandes coisas para nós, para a IBN Rondonópolis. E eu quero dizer que você está fazendo parte disso. Você está fazendo parte disso. Quando você vê famílias sendo restauradas, você vendo pessoas sendo restauradas, vidas sendo restauradas, é isso que importa para a gente. A gente não quer crescer, irmãos, e criar um monopólio. Não, nós queremos que o nome de Jesus tenha condições de ser pregado em nome santo do Senhor. E assim pessoas têm crescido, têm se destacado, têm entendido o nosso propósito, em nome de Jesus. E para isso que nós estamos aqui. Eu creio que até no meio do ano nós vamos ter uma reunião, né, com a igreja, com os irmãos, para a gente estar discutindo esses projetos aí, para a glória de Deus e a bênção do Senhor. Amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Você consegue abrir ali a sua Bíblia comigo? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15.
Enquanto os irmãos vão abrindo aí a sua Bíblia, irmãos, quero lembrar os irmãos que domingo agora, hoje, né, não teve o curso, resgatando a minha identidade, mas domingo que vem já volta, né, com o curso. Então, domingo que vem já volta normal com o curso. Para final de semana que vem, nós temos um trabalho também maravilhoso, juntamente com os jovens, evangelismo na praça, irmãos, tá? No dia 26, vai ser às 19 horas, ali na praça, Praça Martinha Carvalho, né? Conhecida como a Praça da NC, ali na Avenida Goiânia, né? Coloquei aqui Rua Silvestre, acho que é rua lateral, né? Está aqui, né? Mas é na Avenida Goiânia ali, fica mais fácil para os irmãos saberem onde que é. Vai ser na Praça da NC, na Avenida Goiânia, às 19 horas, nós vamos ter um culto evangelístico ali, e com a presença dos nossos amigos e irmãos lá de Campo Verde, da Igreja Batista Nacional Vitória, tá? Vai estar conosco, então todos estão convidados, tá? A estarem ali conosco. Tem feito, o Inspira Jovem tem feito um trabalho também maravilhoso nessa área. Foi um desejo do coração do pastor evangelizar. Então, isso também é um ponto de partida. Eu creio que nós vamos ter grupos aqui na igreja de pessoas que tenham coragem, disposição, que não tenham vergonha, que estão dispostos, às vezes, a ser insultados, mas para evangelizar na rua, nas casas, de alguma forma que na comunidade, a igreja, ela ser uma bênção para essa comunidade, né? Então, são projetos aí para que Deus, Ele venha nos abençoar. Eu aprendi uma coisa, que uma igreja que não projeta, Deus não investe, né? Deus investe em projetos. Então, se a gente estiver projetando, se preparando para isso, Deus vai pagar a conta, e nós cremos nisso. Nós estamos orando também já para o nosso espaço, né? Para o nosso local, para ser da igreja. Você crê nisso, irmão? A igreja comprar o seu terreno, para a gente construir do jeitinho que Deus me deu no sonho, né? Quem já teve um tempo que conversou comigo, já contei o meu sonho que Deus me deu, do jeitinho, irmão. Então, eu peço que a igreja me ajude aí, para orar, amém? Vamos nessa pegada? Estamos juntos? Misturado? Aleluia. Você abriu aí sua Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Eu estou conversando, eu não abri. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo 3 ao 8, né? E depois nós vamos ler os versículos de 12 ao 22. Pastor, mas orar, vou ler tanto. Irmãos, é bom ler a Bíblia. Ruim é ficar sem ler, sem entender e fazer bobagem. Não é verdade? Ruim é você fazer as coisas sem ter entendimento do que você está fazendo. Então, até para o seu orar, você tem que saber como que você está orando, viu, varão, varoas, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. A minha Bíblia é a NVI, tá? De costume, tem alguém que quer ganhar uma Bíblia que não tem Bíblia aqui? Tem alguém? Pastor, não tenho Bíblia, eu quero ganhar uma Bíblia. Top, zero. Tá? Não vou pedir Bíblia de ninguém, tá? Nós compramos as Bíblias aí, tem as Bíblias aí. Em nome de Jesus, tá? Dos irmãos que têm nos abençoado. Tem alguém que quer ganhar? Está tudo certo? Amém? Então, todo mundo tem Bíblia? Então, por que alguns não trouxeram? Tem que trazer Bíblia para a igreja, gente. Pastor, mas a minha Bíblia é no celular. Mas não é legal, né? Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Lá no versículo 12. Ora,
Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem só. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você já imaginou você parado, sentado, ouvindo as pregações de Paulo? Isso aí é para quem gosta de... Pode acender as luzes aqui, por favor? Isso é para quem gosta de ler a Bíblia, de meditar nela. Quando eu leio as cartas, principalmente as cartas de Paulo, eu me imagino sentado, ouvindo Paulo pregar, explicando para o povo que agora ele era um apóstolo de Cristo, que Cristo apareceu para ele depois que ressuscitou e lhe deu uma ordem para pregar o evangelho do Senhor a toda criatura. Eu imagino Paulo, através das suas pregações, tentando de alguma forma colocar no coração do povo que aquele Cristo em que estava em Jerusalém, que pregava as boas novas, que falava de um reino de Deus, que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos, aquele homem em que os judeus os crucificaram, colocaram numa cruz de madeiro, e que colocaram ele dentro de um túmulo, Paulo pregando o evangelho, dizendo que ele ressuscitou. Só que Paulo ele não pregava um evangelho simplificado, ou talvez um evangelho de que trazia somente algumas informações às outras pessoas, mas Paulo mesmo ele dizia que a palavra que ele pregava não era debaixo de persuasão humana, mas era debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Junto com aqueles homens, não estava somente a sua consciência de quem eles eram, ou a ciência daquilo que eles aprenderam, ou não estava somente com eles a sabedoria que eles adquiriram durante a sua caminhada, mas eles tinham a presença do Deus vivo com eles. Por onde eles passavam, a palavra de Deus era pregada com poder. Sabe, quando nós falamos em poder, nós falamos em uma presença manifestada de um Deus poderoso, que um dia morreu e ressuscitou. Era como se Paulo pregava a palavra e Deus confirmava, com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, naquele momento. Era como se Paulo pregava o evangelho do Senhor e as pessoas que ouviam Paulo pregar, ouviam de forma diferente, ouviam de uma forma completamente diferente aquele homem pregando, porque ali estava uma presença que eles não conseguiam decifrar. Mas Paulo, ele pregava dizendo: Cristo ressuscitou.
Cristo vive entre nós e Cristo traz a salvação. Se formos dar um tema para essa mensagem, eu poderia dizer que um tema mais legal é a gloriosa ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ele é a base firme e a mais importante da nossa fé. É por causa da ressurreição de Cristo que nós estamos aqui. É por causa da ressurreição de Cristo que nós estamos nesse momento cultuando ao Senhor. Então, sem ela, a nossa fé seria em vão, como Paulo diz. A morte, ela foi vencida, o pecado derrotado e a esperança restaurada no momento em que essa gloriosa manifestação de Deus através da ressurreição de Cristo aconteceu. E para isso nós precisamos entender que a Páscoa tem tudo a ver com a morte e a ressurreição do Senhor. A Páscoa não tem nada a ver com essas coisas que nós ouvimos aí fora. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com um coelho. A Páscoa não tem nada a ver com presente. Não, a Páscoa tem tudo a ver com a vida. A Páscoa deveria ser o dia mais especial a ser comemorado entre nós cristãos. Muito mais do que qualquer outra data comemorativa, muito mais do que a nossa data de aniversário, a ressurreição de Cristo deveria ser uma das datas mais comemoradas. A ressurreição de Cristo deveria ter nesse dia as igrejas lotadas, que ninguém poderia estar aqui dentro, ou talvez não deveriam colocar cadeiras lá fora, porque comemorar a data, comemorar a Páscoa é comemorar com o coração grato aquilo que Deus fez por nós. Nós podemos inventar festas, conferências, trazer homens, pregadores, profetas, homens que falam nomes, que falam CPF, mas eu acho que a data que deveria ser mais comemorada seria essa. Durante esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, eu falei com o Senhor, Senhor, que esses 3 dias eu acorde na adoração e eu durma na adoração. Pelo menos um fato de que eu possa fazer um mínimo daquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Nós tivemos aqui, na quinta-feira, junto com os adolescentes, um trabalho que trouxe um filme sobre Cristo, Qual que é o nome do filme? A Paixão de Cristo. A minha filha chegou em casa com os olhos inchados, chorando, disse que chorou, que foi maravilhoso. E a pergunta é: será que os nossos filhos já assistiram algum filme sobre Jesus? Será que os nossos filhos já tiveram acesso a filmes cristãos? Nós estamos numa geração que as pessoas se esquecem de que as nossas crianças vão crescer, que as nossas crianças, elas vão se tornar adultas, e o que nós estamos ensinando a elas? O que nós estamos, de fato, trazendo para elas daquilo que nós um dia recebemos lá atrás. A ressurreição de Cristo, ela não pode ser esquecida. Tanto é que, no momento de ceia, quando Paulo ele recebe do Senhor todas as instruções, Paulo também recebe uma instrução muito importante, que Cristo diz para ele: olha, quando vocês participarem, faça isso em memória de mim. Não perca da sua cabeça aquilo que Cristo fez por você. Porque, além da ressurreição de Cristo ser algo importante para as nossas vidas, nós lemos aqui que ele é um fato histórico que aconteceu e é real. Sabe, aconteceu de verdade. Não é um conto de fadas, não é uma história, sabe? Não é algo que nós olhamos para ela como se fosse uma ideia ou uma vertente de pensamento de alguém, não. É um fato histórico que aconteceu. Ela realmente aconteceu, e Paulo afirma isso em suas cartas, quando ele estava escrevendo à igreja de Coríntios, que sim, Paulo afirma que Cristo morreu naquele momento pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ele ressuscitou
Paulo não estava contando uma história para emocionalizar aquele povo, para trazer emoção ou comoção. Mas Paulo estava trazendo uma história para que eles crescem que verdadeiramente aconteceu. Sabe, hoje o nosso pensamento, as nossas ideias, o nosso psique, os nossos pensamentos de tudo isso, irmãos, quando nós pegamos a palavra de Deus e nós lemos as cartas, nós lemos o que Jesus fez na cruz do Calvário, como nós assimilamos isso, como nós recebemos isso. Eu posso dizer para vocês, ou até tentar chutar, que talvez muitas pessoas leem a Bíblia Sagrada e aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas como um conto, como uma história romantizada. Não, filhos, Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele ressuscitou de verdade. Paulo, quando ele está contando essa história para os irmãos em Corinto, ele está dizendo: vocês precisam acreditar que Ele ressuscitou. Ele apareceu para muitas testemunhas, apareceu para Pedro, apareceu para os 12, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para Tiago, e Paulo diz: Ele apareceu para mim. Paulo estava tentando trazer para o coração daquele povo: Ele de verdade ressuscitou, porque eu vi. Cristo ressuscitou, irmãos, está vivo. A cruz não venceu Jesus, o sepulcro não venceu Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e isso aconteceu de verdade. A ressurreição do Senhor foi real, aconteceu de verdade. A ressurreição de Jesus não foi um mito, mas um evento de verdade, testemunhado por muitos. Jesus apareceu, instruiu. Então a gente precisa entender uma coisa, crente, que a nossa fé, ela é baseada em um fato comprovado. A nossa fé é baseada em um fato comprovado e não em sentimentos. Irmãos, a ressurreição de Jesus não foi uma lenda. Não é algo que nós abraçamos e nós passamos para frente, não. Nós estamos pregando a Cristo ressurreto. E nós estamos pregando a Jesus que renasceu, que ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi de verdade. Você sabe a importância da fé que você carrega? A verdade que você carrega. Você já conseguiu pregar para alguém que duvida que esse Jesus ressuscitou? Você teria a mesma convicção que Paulo pregava aos Coríntios aqui? Não, ele ressuscitou. Ele apareceu para os 12, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para mais de 500 irmãos. Ele ressuscitou, sim, é verdade. A morte e ressurreição de Jesus Cristo está sendo banalizada, irmãos. Já virou história, já virou piada, já virou sátira de shows de comédia. E às vezes nós cristãos ficamos calados, às vezes rimos de uma história que foi de verdade. Mas que às vezes para o mundo, na boca de muitas pessoas, é só um mito, é uma brincadeira, é uma bobagem. Os crentes é tudo doido. Mas quando nós vemos Paulo, esses homens pregaram o Evangelho, nós vemos uma convicção daquilo que eles viram e que eles creram, que Jesus sim ressuscitou. Não é uma história como de coelho, da Páscoa que chegou com os ovos de chocolate. Mas Ele foi crucificado em nosso lugar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Sobre Ele estavam todas as nossas transgressões. Nós fomos sarados pelas suas feridas. Cristo, Ele ressuscitou. Ô Léo, vem cá. Estou sentindo a graça de Jesus aqui. Você pode fechar os seus olhos assim um pouquinho e repetir comigo: Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive e reina para sempre. Fala assim: obrigado, Jesus, por ter entregado a tua vida por mim. Era para mim estar pregado nessa cruz, mas por amor, o Senhor se entregou por mim. A morte e ressurreição de Jesus Cristo
é um fato importante na vida dos cristãos, e que nós precisamos levar, irmãos, no nosso coração todos os dias da nossa vida. Nos momentos que nós estamos chateados, tristes, nos momentos que nós estamos de cabeça baixa, nos momentos que nós estamos desanimados, que bate o desânimo da nossa vida, nós precisamos lembrar desse momento histórico e real de que aconteceu. A ressurreição de Jesus Cristo não trouxe somente uma história para nós contarmos, mas Ele abriu portas para a nossa vida. O Evangelho do Senhor, meu irmão, não é Evangelho sem a ressurreição. O Evangelho de Jesus, meu irmão, não é Evangelho sem Cristo ressuscitado. Nós aprendemos no versículo de 12 a 19 que se Cristo não ressuscitou, irmão, tudo perdia o sentido. A pregação seria inútil, a nossa fé seria vã, e nós continuávamos nos nossos pecados. Paulo tentava trazer para aquele povo uma lógica daquilo que estava acontecendo naquele momento. Paulo estava dizendo, se Cristo não tivesse ressuscitado, o que eu estaria fazendo aqui? Paulo tinha um porquê. Paulo tinha uma paixão por aquilo que ele estava fazendo. Sabe, às vezes nós perdemos essa paixão, às vezes nós perdemos esse entusiasmo de falar do Evangelho do Senhor, perdemos o entusiasmo de falar de Cristo, porque às vezes nós esquecemos do sacrifício do Senhor. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, essa igreja está aqui, as portas estão abertas, porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos na pregação do Evangelho, nós cremos na salvação das almas, nós cremos no perdão dos nossos pecados. Senão, o que eu estaria fazendo aqui? Era isso que Paulo estava tentando explicar. Se Cristo não ressuscitou, tudo perde o sentido. Se talvez um dia a sua fé cristã perdeu o sentido para você, lembre-se daquela cruz. Se talvez um dia a sua fé perdeu o sentido, lembre-se da história real que aconteceu, de um dia Jesus Cristo entregar sua vida e ressuscitar. A ressurreição de Jesus, ela deve ser o centro do Evangelho. O centro do Evangelho, meu irmão, não são as riquezas. O centro do Evangelho, meu irmão, não são as portas de emprego. O centro do Evangelho, meu irmão, não é nenhuma dessas baboseiras que nós ouvimos falar. O centro do Evangelho é Jesus ressuscitado por Deus em favor das nossas vidas. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é Evangelho sem a ressurreição. Por quê? Porque Ele vive. E por causa da sua ressurreição nós temos uma viva esperança. Ele precisa ser o ponto central da mensagem cristã. Muitas pessoas se perdem, irmão. Sabe, em Tiago, escrevendo uma de suas epístolas, ele deixou bem claro, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Sabe, Tiago estava tentando explicar para aquele povo que estava se desviando da centralidade do Evangelho do Senhor, para pedir coisas para os seus deleites. Tiago diz, olha, vocês não recebem porque o que vocês estão pedindo é para os seus próprios deleites. Sabe, mas nós precisamos entender que essa mensagem, ela não pode somente ser pregada no momento de Páscoa, mas ela deve ser carregada nos nossos corações por todas as nossas vidas. Eu estou aqui porque Cristo morreu por mim. Eu estou aqui porque o Senhor deu a sua vida pela minha vida. Eu estou aqui porque o sacrifício de Jesus Cristo da cruz do Calvário me alcançou. E hoje eu sou livre. E hoje eu tenho esperança. Não, que nós não vamos andar, meu irmão, por aquilo que o mundo oferece. E nós não vamos andar pelos presentes que isso nos traz, mas que nós devemos andar pelo entendimento, porque a ressurreição valida a obra da cruz e garante que o sacrifício foi aceito por Deus. Somos resultados da cruz, somos resultado da ressurreição de Jesus. Você não foi alcançado, meu irmão,
por outra coisa. Não, não, não. Você foi alcançado por um Cristo que vive e Ele reina. E Ele mora em você, através do Espírito Santo. Nós não estamos pregando um Cristo morto, meu irmão. Nós estamos pregando um Salvador vivo, sentado à destra de Deus. Esse Salvador que reina e reinará para sempre. Nós pregamos Jesus vivo, irmãos. Enquanto muitas religiões têm aqueles em que eles seguem, que tem lá as suas tumbas com seus nomes, o sepulcro do Senhor está lá, vazio. Ele vive. A ressurreição precisa ser o centro do Evangelho, irmãos. E a minha oração sempre é que o Senhor guarde o meu coração. Porque enquanto as pessoas procuram em nós coisas banais, irmão, nós não temos para entregar nada. A única coisa que nós temos para entregar é a Cristo. É a Cristo, irmão. Pessoas correm para lá, correm para cá, porque elas não conseguem de forma nenhuma se deparar com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é simples, irmãos. A pregação do Evangelho não é difícil, Letícia. É fácil pregar o Evangelho. Difícil é viver, mas não é impossível. Sabe aquela palavra que diz assim, quando Paulo escreveu que tudo posso naquele que me fortalece? Você pode viver o Evangelho, basta querer. O amor de Deus foi tão grande por nós, que a Bíblia diz em João 3,16, que Ele deu o seu único Filho, para que pudesse morrer por nós, mas que todos aqueles que reconhecessem Jesus Cristo seria salvo. O amor de Deus é tão grande, irmãos, que Ele nos deu a chance de decidir, reconhecer, de escolher como que nós vamos viver. O amor de Deus é tão grande, meu irmão, que pode levar muitas pessoas para o inferno. Como assim, pastor? O amor de Deus é tão grande, meu irmão, que Ele dando o seu Filho para que nós venhamos crer nele. Mas Ele também diz, olha, meu amor por vocês é dar o meu Filho, mas aqueles que não crêem nele não terão a vida eterna. O amor de Deus é tão sério, irmãos, que nos dá a chance de querermos para onde nós queremos viver a eternidade. E nós escolhemos qual? Nós escolhemos o caminho. Nós escolhemos a vida. Nós escolhemos a verdade. Nós escolhemos Cristo ressurreto. O amor de Deus é tão grande. É um amor que muitos pregam, um amor que muitos falam, que Deus é amor. Mas se nós formos olhar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela também nos leva para o inferno, para a perdição eterna, quando nós não reconhecemos de verdade quem Cristo é, quando nós não aceitamos de fato quem Jesus é, ou que a sua morte representa em nossas vidas. O amor de Deus é tão grande, meu irmão, que Ele nos apresentou o seu Filho, e deu o seu Filho para que pudesse morrer e sofrer por nós, nos dando uma chance de ter uma escolha. O amor de Deus é tão grande, meu irmão, que a escolha errada nos leva para a eternidade errada. O desejo de Deus é que todos sejam salvos por Cristo Jesus, mas aqueles que não crerem em Jesus Cristo, na sua ressurreição, não verão a glória eterna. O amor de Deus é poderoso, é terrível o amor de Deus. O Evangelho do Senhor, a ressurreição é Cristo, irmão, não é outra coisa. Não adianta nós pegarmos a IBN Rondonópolis e pregar um outro Evangelho, porque nós poderíamos pregar um outro Evangelho, mas para Deus nós seríamos maldição, anátema. Mas nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo ressurreto, pregarmos o Evangelho de verdade, a palavra de Deus, porque somente a ressurreição é a garantia da nossa vida, não tem outra coisa. Podem oferecer para você, irmãos, uma porta aberta, pode oferecer para vocês uma prosperidade, se você ir para uma igreja tal, para outra igreja tal, meu irmão, não existe isso, existe uma porta. Existe somente uma porta, e essa porta é Jesus. A palavra de Deus diz que Cristo é chamado de as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro de muitos.
E eu quero ser esse muitos que vai morrer em Cristo Jesus. Jesus foi o primeiro, irmãos, e você quer ser o próximo. Paulo também diz que, assim como a morte veio por um homem, Adão, a vida também veio por um homem, Cristo. Isso nos garante que os que estão em Cristo também ressuscitarão. Sabe, nós cremos, meu irmão, na morte e vida. Nós cremos no céu e no inferno. Você crê também? Tem crente aqui? Você crê que Jesus vai descer dos céus e buscar a tua igreja? Você crê que existe pecado? Você crê que existe o inferno e que o inferno será lançado no lago de enxofre na sua eternidade? Você crê tudo nisso, irmão? Ou vocês pensam que é só uma historinha para boi dormir? Isso não pode perder do nosso coração. A gente não pode perder essa convicção. As coisas estão tudo natural, estão tudo normal. Quando se fala de inferno, parece que não sente o peso, irmãos. Mas Paulo aqui está ensinando para aquele povo, isso é verdade, aconteceu. Todos aqueles que vão dormir com Cristo, também esses ressuscitarão com o Senhor. Paulo estava dizendo, meu irmão, que a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa própria ressurreição e da vitória final sobre o pecado, sobre a morte e o inferno. Irmãos, a vida cristã não para quando nós morremos, na verdade ela só continua numa eternidade verdadeira. Nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo Jesus nos revela, meu irmão, que a morte não tem poder sobre nós, não tem poder sobre os teus filhos. O final da sua vida não está quando você morre, meu irmão. Não. Nós iremos ressuscitar e nós teremos um corpo glorificado e nós viveremos pela eternidade com o Senhor. Essa deve ser a nossa esperança, meu irmão. Nós não podemos agarrar por aquilo que Deus entregou para nós, que aquilo que Deus vai dar para nós. Nós devemos se agarrar nessa verdade, que aqueles que morrerão em Cristo Jesus ressuscitarão no Senhor também. Precisamos entender que Cristo, meu irmão, nos dá essa chance. E todos aqueles que estão verdadeiramente no Senhor, nós experimentaremos a glória eterna no Senhor também. Nós queremos viver na eternidade com Jesus, irmão. E tudo isso tem a ver com aquilo que nós cremos na ressurreição de Jesus. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus, Ele reina e vive? Você crê que Ele está aqui nessa noite? Você crê que Ele está na sua casa? Você que está assistindo essa live? Entenda uma coisa, meu irmão, não há problemas, pecado ou cadeia, morte, não tem poder contra aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós, meu irmão, já ganhamos uma nova vida, e que essa vida vem estar eternizado com o Senhor. Aqueles que creem em Jesus Cristo, meu irmão, nós sabemos também da vitória sobre o diabo e o inferno. Nós não podemos ter medo do diabo, nós não podemos ter medo do inferno. Nós não podemos ser crentes, meu irmão, que andamos amedrontados, perdidos, sem uma direção. Não. Tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou. Talvez no sábado a morte estava cantando a sua vitória, mas no domingo ele teve que comer a amarguez da sua derrota. Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, nós também podemos vencer. Se Jesus também venceu os principados e potestades, nós também há de vencer. Não, Satanás não tem autoridade contra você, meu irmão, porque a mesma glória e ressurreição que Deus ressuscitou Jesus, essa mesma bênção foi revelada sobre a sua igreja. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você não pode andar com medo. O medo só revela um coração que a sua fé está abalada. O medo só revela um coração de uma pessoa que não está firme no propósito eterno de Deus. A palavra de Deus diz lá em Colossenses que Jesus despojou os principados e potestades. Ele expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Há uma vitória sobre a igreja. Há uma vitória sobre o diabo. A cruz até que parecia uma derrota,
mas a ressurreição revelou a vitória total sobre Satanás. Eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero repreender algo aqui. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor que conhece, ó Pai, o Senhor que conhece, Senhor Jesus Cristo, o profundo e escondido, repreende agora, em nome santo do Senhor, o espírito da morte sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher agora, em nome santo do Senhor. Pai querido Deus, nós cremos, ó Pai, no poder do Teu Evangelho, da Tua Palavra, que venha reinar sobre a vida desse homem agora, a vida e uma vida em abundância, que todo medo, que toda preocupação, em nome de Jesus caia por terra, em nome santo do Senhor, ó Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, na vitória do Senhor sobre a morte. Então, meu Pai, nós declaramos sobre essa família, em nome de Jesus, que a partir de hoje, uma nova vida irá reinar sobre a casa dela. Satanás, nós repreendemos você, porque a ressurreição nos deu uma convicção da vitória sobre a morte e sobre o diabo. Em nome santo do Senhor, repete comigo: Satanás, você já foi derrotado, e nós viveremos a partir de hoje como mais do que vencedores. A ressurreição garante um novo nascimento. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, a ressurreição nos introduz em uma nova vida cheia de esperança e de propósito. A ressurreição de Jesus Cristo trouxe para nós, meu irmão, propósito e esperança. Eu espero que no seu coração, irmão, existe propósitos de Deus. Eu sei que talvez na sua vida existem propósitos eternos que estão permeando seu coração, e que esses propósitos venham ressurgir a partir de hoje. Deus, Ele derramou sobre nós, meu irmão, uma esperança. E assim como a nossa irmã Jaqueline testemunhou aqui, que essa esperança seja viva em seu coração. Que há um tempo de bênção sobre nós, que há um tempo de restauração sobre a nossa vida, que há uma porta que Deus vai abrir para nos dar um escape, que Deus está conosco todos os momentos das nossas vidas, e que nós não podemos mais temer. O propósito eterno, meu irmão, da ressurreição, nos traz uma vida cheia de esperança. Você crê naquilo que Deus tem para você? Você crê nas bênçãos do Senhor? Você crê naquilo que Deus tem para a sua vida? Daquilo que os olhos não viram, daquilo que os ouvidos não ouviram, daquilo que não subiu na mente humana, é aquilo que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem para nós, meu irmão, são bênçãos e bênçãos recheadas, e nós precisamos acreditar tudo isso por causa da ressurreição de Cristo. Ali o Senhor venceu muitas coisas. Foi por causa da ressurreição do Senhor, meu irmão, que fez com que o nosso relacionamento alterasse, que seria só um relacionamento ímpar, mas agora é um relacionamento não somente com este mundo, mas com Deus. O relacionamento que foi trazido por causa da morte e ressurreição de Jesus, nos deu uma viva esperança de se comunicar com o Senhor, de falar com o Pai. Nós temos, meu irmão, total liberdade de falar com Deus. Você tem a liberdade de falar com o Pai. E enquanto nós estamos pensando, meu irmão, que nós não somos ninguém, não, a ressurreição altera o nosso relacionamento e nos mostra, meu irmão, que nós temos um relacionamento com o Senhor Deus. Você não depende mais de ninguém para falar com o Senhor. Você não depende mais de ninguém para chegar no Santo dos Santos. Deus espera você fechado no seu quarto, com as portas fechadas com o Senhor. No momento em que Jesus, meu irmão, foi crucificado, o véu se rasgou de cima e embaixo, nos dando a esperança de falar com o Pai, com o Criador. A ressurreição, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é riquíssima. E nós devemos dar valor na ressurreição do Senhor, no sepulcro vazio, porque Ele nos proporcionou grandes coisas. A ressurreição também chama-nos a nossa vida, uma santidade, e nos dá uma missão.
Se a gente for basear em Romanos, se não me engano, versículo 4, do capítulo 6, a palavra de Deus diz que fomos, pois, coloca aí Romanos 6,4 aí, vamos ler. Isso mesmo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Deus nos proporcionou uma nova vida, uma missão, em vivermos em santidade com o Senhor. Deus te deu uma missão, irmão. Deus te deu uma missão, irmã. Deus te deu uma nova vida. E o que nós estamos fazendo com ela? Qual é a missão que Deus entregou para você? Qual é o propósito que Deus entregou para você? O que você está fazendo com a missão que Deus te deu através da ressurreição de Cristo? Através da gloriosa ressurreição do Senhor. Talvez você está parado no meio do caminho e não entende. Não, Deus já te entregou uma nova vida. Deus já te entregou uma direção. Você só precisa atender ao chamado divino de Deus. O que você tem para fazer para o Senhor? Olha assim para as suas mãos. O que Deus entregou para mim fazer? Qual é a minha missão na terra? Qual é a vontade de Deus para mim? O que a cruz do Senhor revela para mim? Nós precisamos entender que a ressurreição em Cristo Jesus nos traz uma vida transformada. Quem sou eu? Quem sou eu agora? Quem era eu antes? E agora quem eu sou? Depois que eu reconheci e entendi que Cristo morreu por mim, eu entreguei minha vida para o Senhor, quem eu me tornei? Ou quem eu estou me tornando? Sabe, a filosofia, ela traz muitos pensamentos. Ela tenta explicar para nós o que é a vida. Não, a vida sem Jesus não tem sentido. Se formos para explicar, a vida sem Jesus não tem sentido. A vida sem Cristo não tem sentido. Se talvez você está aqui e um dia entregou sua vida para o Senhor, e talvez você parou no meio do caminho, entenda uma coisa: você tem uma missão. E essa missão não se apartou das suas mãos. Talvez você está aqui nessa noite e você deu uma estacionada, deu uma parada. Não, Cristo te chamou para uma nova vida. E o que nós estamos fazendo com ela? E o que você está fazendo com ela? O que nós estamos investindo nela? Nós estamos se desgastando nessa nova vida? A cruz do Calvário, meu irmão, é uma referência para nós. Era para nós estarmos aqui, mas Cristo se colocou no lugar, obedecendo à vontade de Deus, adorou ao Senhor em meu sacrifício e fez uma oração: Pai, perdoa-nos porque eles não sabem o que fazem. Quando eu vi essa oração de Jesus, eu tive um entendimento, e talvez eu esteja errado, e algum irmão talvez me corrija depois, mas Jesus não estava somente orando por aqueles romanos. Jesus não estava somente orando por aquelas pessoas que estavam ali dizendo: crucifica o Jesus. Mas Jesus estava orando por uma humanidade. A palavra de Deus diz que estava sobre ele todo o nosso peso. O pecado do mundo estava sobre as suas costas. Mas Jesus, ele morreu na cruz para nos dar uma nova vida, uma nova chance, para decidirmos. E por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo. E que essa mensagem, e que esse momento de reflexão nos faça pensar de aqui para frente o que eu preciso ser, que Cristo queria que eu fosse. Se coloca de pé um pouquinho. Mas para resumir tudo, a ressurreição ele nos envia para um mundo com uma mensagem só: que Cristo ressuscitou e ainda está transformando vidas. A mensagem central do Evangelho do Senhor. E que nessa noite você feche os seus olhos e você comece a meditar, a lembrar, ou tentar imaginar Cristo crucificado na cruz do Calvário por um propósito.
numa sexta-feira, tenta talvez também meditar e lembrar Cristo num sábado, onde tudo estava em silêncio, os discípulos escondidos, sem entender nada, e trazendo a lembrança do domingo pela manhã, das mulheres chegando ao sepulcro vazio, e os anjos dizendo assim: olha, ele não está aqui. E Cristo aparecendo para muitos, dando direções para pregar o Evangelho para toda criatura. Se for parar para pensar, esse Evangelho alcançou você, alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e nós estamos aqui por causa disso. Que a Páscoa ela venha a ser lembrada, meu irmão, de uma forma correta, do Cordeiro vivo que foi crucificado na cruz, mas esse Cordeiro ele ressuscitou, do Cordeiro que foi sacrificado por nós, irmãos, pelos nossos pecados, por um objetivo, irmãos, e esse objetivo está queimando no nosso coração e queima até hoje. Do Cordeiro vivo que foi sacrificado, meu irmão, para pagar um alto preço, um preço pelos nossos pecados, para nos enviar para o mundo com um propósito de apregoar o Evangelho do Senhor, para falar de Jesus para as outras vidas. E nós estamos aqui por causa disso, e nós esperamos que a manifestação de Deus sobre a sua igreja se completa, para que da forma que o Senhor morreu e ressuscitou, também nós morremos e ressuscitaremos com Ele na eternidade. Jesus ele irá buscar a sua igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, e essa igreja gloriosa está aqui, está adorando ao Senhor nesse momento. Homens e mulheres estão sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que não vão esquecer de maneira nenhuma do real significado de estarmos vivos, e que nosso coração, uma viva esperança reina em nossas vidas. Deus te trouxe aqui, restaurou você, restaurou a sua família, restaurou a sua casa, e tem restaurado as nossas vidas, por causa desse sacrifício, desse amor que foi derramado. Que a Páscoa venha a ser celebrada e lembrada de forma correta, não somente com uma história que se passou, mas que uma história que está viva em nós ainda, através do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Que você venha adorar o Senhor de forma correta e de um coração grato por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é por causa, meu irmão, dos nossos presentes, mas é por causa da presença do Senhor que está aqui nessa noite. Nós o glorificamos e adoramos ao Senhor, porque Ele entregou a sua vida por nós, por ser, aleluias, Cristo, aleluias, o Senhor, o nosso Salvador. Nós o glorificamos, aleluias, por ser o sacrifício pascual em nosso favor, por morrer na cruz do Calvário por mim, que não merecia. Ó Senhor Deus, obrigado Jesus, obrigado, ó Pai querido Deus Santo, nós te damos graça, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, perdoa, Senhor Deus do céu, por requerer, meu Pai, algo que nós achamos o mais valioso do que a sua ressurreição, o seu sacrifício da cruz. Pai querido Deus Santo, nós estamos aqui, meu Pai, pelo teu amor. Pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou e pra sempre. Coloca a mão no seu coração. Pra sempre exaltado. Foi por Ele que você está aqui. Pra sempre Foi por Ele que nós estamos aqui. adorado É por causa dele que você está viva. É por causa dele que você ainda tem uma nova chance. É por causa dele que nós ainda somos alcançados pela graça de Deus. É por causa dele que os nossos pecados foram perdoados. É por causa dele que as nossas vestes estão limpas e purificadas. É por causa dele que nós fomos santificados
É por causa dele que nós somos escolhidos. É por causa dele que ainda reina em seu coração uma alegria e uma convicção de viver. É por causa dele que nós estamos aqui o glorificando. É por causa dele que um dia nós fomos alcançados no momento em que nós estávamos perdidos. É por causa dele que a gloriosa paz que excede todo entendimento está em nossos corações. É por causa dele, do Cordeiro Pascual. É por causa dele que nós estamos aqui, irmãos, e que nós podemos celebrá-lo de forma aberta e livre. É por causa dele, meu irmão, que a morte não bateu na nossa porta, mas nós vivemos por ele. É por causa dele que uma nova vida nós estamos vivendo. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E é por causa do Senhor, ó Pai, que nós esperamos e que nós cantamos Maranata, 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 Maranata. Sobre o seu coração agora, porque foi por amor que Deus permitiu que tudo isso, foi por amor que Cristo desceu, foi por amor de mim, por amor de você, que o Senhor, Ele se sacrificou. Nessa noite Ele nos dá uma nova chance. Ele te dá uma nova chance de você decidir de uma forma correta de como você vai viver daqui para frente. Esquece os presentes, esquece um bom carro, esquece uma boa casa. Lembre-se do amor de Deus. Lembre-se do sacrifício de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Esse é o maior presente que nós devemos celebrar. Que a nossa decisão hoje não venha ser debaixo daquilo que o Senhor vai me entregar. Porque a nossa decisão hoje foi para reconhecer e aproveitar essa graça que foi nos dada. Se você está aqui nessa noite, talvez você distanciou dessa grandiosa graça do Senhor. Eu quero dizer para você que esse amor ainda invade o teu coração, ele alcança você. Se nós estamos vivos é porque ainda há uma esperança de nós tornarmos para um lugar em que nós jamais deveríamos ter saído. Deus nos dá chance todos os dias, e hoje nos faz lembrar que a porta está aberta ainda, que a possibilidade está aberta ainda de voltarmos para a presença do Senhor. Tu
do verdadeiro relacionamento com Deus, da verdadeira transformação de entendimento, que o mesmo Deus que perdoou os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus, hoje também Ele continua perdoando os nossos pecados. Talvez você está aqui nessa noite e você quer desejar, e hoje é noite propícia, há algo sobrenatural acontecendo aqui. Um ambiente de salvação, de restauração está aberto aqui nessa noite. Jesus não está mais naquela cruz. Ele está aqui vivo entre nós. Ele está nos tocando. Ele está tocando o nosso coração através do Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza que nessa noite tem pessoas aqui que estão sentindo um abraço do Espírito Santo de Deus, sentindo a presença gloriosa do Pai. Eu tenho certeza que nessa noite a gloriosa unção de Deus está aqui. E que se você quer tomar uma decisão na sua vida hoje, irmão, hoje foi preparado especialmente para isso. Relembrarmos o que Cristo fez por nós e que foi consumado. E por isso nós estamos aqui. E Deus quer perdoar os seus erros, os seus pecados. Eu acho que no mínimo da nossa parte, você que puder, como uma forma de temor ao Senhor, se você pudesse ajoelhar no seu lugar onde você está. Sim, Espírito Santo de Deus. Você que pode, mas você que não pode ficar sentado. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Há uma porta aberta sobre nós, uma porta de perdão, de misericórdia. É Cristo se revelando, nos mostrando o seu amor, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos dá a chance de tomar uma decisão na nossa vida todos os dias. Isso que você está sentindo é o amor de Deus sobre nós, tocando sobre a nossa vida, tocando sobre o nosso coração. Isso é viver por Jesus. Isso é reconhecer a morte e vida do Senhor. É nós estarmos de joelho diante da Tua presença, com reverência por aquilo que Ele é. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós nos colocamos de joelho diante da Tua presença como igreja do Senhor, ó Pai. Como a igreja gloriosa do Senhor, ó Pai, nós colocamos diante de Ti. E nós oramos a Ti, ó Pai, para que o Senhor nos alcance com Tua infinita misericórdia, perdoando os nossos pecados, ó Pai querido Deus Santo, e nos colocando, Senhor Deus do céu, no centro da Tua vontade. Pai querido Deus, que nessa noite, ó Pai, nós vamos aprender, Senhor Jesus Cristo, o porquê realmente nós somos chamados filhos de Deus. E nós vamos aprender, ó Pai querido Deus Santo, porquê que nós estamos aqui, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar, ó Pai. Nós oramos pelas vidas que ainda não reconheceram o Senhor, ó Pai. Reconhecemos, nós apresentamos as vidas, meu Pai, que ainda não entregaram as suas vidas, ó Pai, que Deus Santo. Pai, nós oramos, Senhor Deus do céu, pelas pessoas que estão perdidas, ó Pai, perdidas no pecado, ó Pai, que Deus Santo. Nós oramos pelas vidas, Senhor Deus do céu, que ainda, ó Pai, não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, ó Pai, que Deus Santo. Nós oramos pela transformação, que as bênçãos da ressurreição, ó Pai, venham alcançar a nossa família, venham alcançar os nossos amigos, a nossa casa. Pai querido Deus Santo, que as bênçãos, Senhor Deus do céu da ressurreição, ó Pai, venham alcançar a cidade de Rondonópolis, ó Pai querido Deus Santo. Senhor Deus do céu, venha perdoar-nos, ó Pai querido Deus, que às vezes perdeu o real propósito, ó Pai querido Deus Santo, da Páscoa, Senhor Jesus. Senhor, é nos libertar do pecado, é nos libertar da morte, ó Pai querido Deus Santo, nos trazer
nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, ó Pai. Oramos pela nossa nação, ó Pai querido Deus Santo. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode levantar, glorificando Jesus com as suas palmas, glorificando ao Senhor. Aleluia. Uma forma de adoração. Em nome santo do Senhor, se manifestar, manifesta a sua adoração ao Senhor, manifesta a sua adoração ao Senhor, seja nas palmas, seja no louvor, seja no corpo, mas manifesta a sua adoração a Jesus, aquele que reina, aquele que vive. Glorifica o nome santo do Senhor. Ah, Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. E você que quer tomar sua decisão hoje, é agora. É nesse momento. Pastor, eu quero que a igreja ore por mim. Eu me afastei, eu quero voltar para a presença do Senhor. Esse é o momento especial, irmãos. Talvez tenha alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, que não decidiu ainda entregar sua vida para o Senhor. Toma essa atitude hoje. A chance que Deus nos deu, irmãos, é em vida. Depois não tem jeito mais. Tem alguém? Pastor, eu quero voltar para Jesus. A partir de hoje eu quero voltar para o Senhor. Tem alguém? Nós queremos orar por você. Tem alguém? Faz assim com as suas mãos. Não. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Será que Jesus merece mais palmas aí? Aleluia. Jesus é bom, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, semana que vem nós temos culto na quarta-feira. Venham. Quarta-feira, culto na casa do Senhor. Sexta-feira nós vamos retornar às orações. Nós tivemos a nossa intercessão lá na Praça dos Carreiros. Foi uma bênção. Teve ali louvor, palavra e libertação. E é bom demais, irmãos. Então nós precisamos aprender a sair um pouco daqui. Sábado temos mais, vai ser na praça ali da NC. Então você é convidado a estar ali conosco a partir das 19 horas, amém? Glória a Deus. Tem mais algum recado? Tem mais algum? Não? Trabalho, alguma coisa? Amém? Não? Um encontro com Deus é verdade. Irmãos, corre, faça a sua inscrição logo, tá? Vai ser bênção. 11 a 13 de julho, encontro com Deus. Nós também temos mês que vem já, dia 23 e 24 de maio, tá? É a nossa regional, é o nosso congresso de homens lá. Também as inscrições estão abertas. E eu queria rapidão, depois do culto, os homens pudessem ficar um pouquinho, tá? Todo homem. Quem foi embora não é homem. Amém? Nós tem também, ó, o Aviva Mulher também, tá? Na nossa regional sul também. Glória a Deus. O Aviva Mulher vai ser aqui na Piban, viu, irmãs? E o congresso de homens vai ser lá em Itiquira, tá bom? Amém? Então dia 23 e 24, congresso de homens, e o das mulheres vai ser dia 30 e 31 de maio. Corre e faz suas inscrições. As inscrições das mulheres faz com a pastora e a dos homens faz comigo, tá bom? Amém? Vamos terminar o culto. Glória a Deus. Aleluia. Você pode colocar de novo os seus pés, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos, pela Tua presença aqui nesse lugar, ó Pai. Eu louvo a Ti, ó Pai, pela vida de cada irmão que veio aqui nessa noite. Senhor Deus, que está aqui juntamente conosco, ó Pai, que o Senhor venha abençoar. Os nossos irmãos que estão nos assistindo, ó Pai, querido Deus Santo, abençoe, ó Pai. Sou feliz e grato pela vida desses irmãos também, Pai. E apresentar também os irmãos que estão viajando, os irmãos que estão pegando estrada nesse momento, que estão voltando para a sua casa. Que o Senhor venha colocar as Tuas mãos poderosas, que venha livrar de todo e qualquer tipo de acidente, ó Pai. Pai, querido Deus Santo, que nessas estradas, Senhor Deus, venha cuidar das famílias em nome santo do Senhor. Que não venha ter, meu Pai, acidente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pai, querido Deus Santo, abençoe a nossa semana em nome santo do Senhor. E que as suas mãos levantadas para o céu, que o poder de Deus Pai e o sangue redentor de Cristo Jesus e a íntima comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja em nossos corações, hoje e para sempre.
Amém, amém. Deus abençoe, cumprimenta os irmãos aí com a graça e a paz do Senhor. E os homens, rapidão, tá? Uma palavrinha rápida com os varão aqui, em nome de Jesus. Vamos organizar aqui na frente, aqui rapidão.